Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quem vigia sempre está pronto para a tribulação e para a batalha. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se você vivesse em um lugar onde outras pessoas pudessem roubar as suas coisas, você viveria sempre alerta, sempre olhando se existiria algum ponto de falha, sempre olhando se alguém estaria vindo, colocando alguns mecanismos para que você poderia detectar que alguma pessoa acabou entrando dentro da tua casa. Então você estaria sempre alerta. Por quê? Porque você tem medo de alguém pegar as coisas que você conquistou, as coisas de valor, as pessoas que você ama. Você tem medo que o mal ou um estranho entre dentro da tua casa. E exatamente isso é vigiar, vigilância. Então é o monitorar o ambiente procurando o que não faz parte dele ou aqueles que não estão autorizados a entrar dentro da minha casa, pessoas que eu não conheço. E a nossa vida, ela deveria ser da mesma forma, porque espiritualmente está acontecendo exatamente a mesma coisa. Só que os nossos olhos espirituais, eles só são abertos como um dom de Deus. Então nem todas as pessoas elas vão conseguir. Existem relatos na Bíblia de que quando Deus abriu os olhos espirituais do profeta, ele conseguiu ver uma multidão de anjos que estavam em volta deles para protegê-los. Então, nesse contexto, é isso que nós devemos pensar, que perto de nós sempre estará existindo uma batalha espiritual. E esses espíritos, eles estão tentando ganhar o controle das pessoas. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós nos arrependemos, quando nós recebemos o batismo, mas o batismo do Espírito, o batismo de Jesus Cristo, quando nós nos convertemos, Deus ele vem e coloca um selo dentro do nosso coração de propriedade, e está escrito: reservado para o Senhor, esse é meu. Aqui dentro o diabo não entra e aqui dentro o diabo não toca. Só que o que cabe a nós fazer com o nosso templo do Espírito Santo é justamente isso, ficar vigiando e cuidando. E como eu vigio? Através da oração. Então, quanto mais nós oramos, mais o Espírito Santo ele permanece ao nosso redor e mais as luzes deles acabam afastando todas essas trevas e tudo aquilo que não vem de Deus. E nós podemos sentir o Espírito que está perto de nós através dos nossos sentimentos. Tudo de bom que eu sinto é Deus perto, tudo de ruim, Deus longe. Se a gente vai na palavra de Deus, lá em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor ela diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas tribulações, pelas mesmas batalhas que vocês. Vamos começar de trás para frente. Sabendo que os irmãos, quem são os nossos irmãos? Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, de tudo aquilo que nós podemos, né? De toda a nossa mente, nós acabamos nos tornando irmãos, porque nós temos Deus como Pai.
Então a palavra diz: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas coisas. Então, quando nós tomamos um lado nessa batalha, quando nós deixamos de servir ao mal, quando nós nos tornamos sal e luz nesse mundo que jaz do maligno, nessa terra caída, nós vamos começar a passar por todas essas coisas. Então não é algo exclusivo teu, não é algo exclusivo meu. Quando nós nos tornamos como anjos de Deus, quando nós nos tornamos servos de Deus, quando nós colocamos o Senhor acima de todas as coisas nessa vida, como o mais importante, como a razão da nossa vida, nós acabamos escolhendo um lado. Nós não estamos mais em cima do muro. Então qual é a nossa função? Espalhar o amor, espalhar o Evangelho, espalhar a luz, trazer entendimento e sabedoria a todos aqueles que sofrem, aqueles que muitas vezes têm tudo, mas vivem como se não tivessem nada, porque enquanto nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, nós não encontramos a vida verdadeira e nem o sentido da nossa própria vida. E dessa forma, nós acabamos tendo pensamentos que nós não gostamos. Não pensamos mais em ninguém, apenas em nós mesmos. E ainda assim, no final, parece que a única coisa que pode satisfazer é nós acabarmos tirando a própria vida, porque já não suportamos mais os sentimentos ruins que acabamos sentindo. É o tudo e o nada ao mesmo tempo. Mas por que isso acontece? Porque eu não estou alerta e eu não estou vigiando. Porque eu não conheço Jesus, eu conheço Deus. Fica com Deus, Deus abençoe, Deus isso e Deus aquilo. Vejo coisas que a igreja faz erradas. E eu não estou dizendo que o pecador não vai pecar. Todos nós pecamos. Ninguém está aqui falando que nós seremos santos sem Jesus. Mas eu estou dizendo que existem coisas que a Bíblia, ela diz, olha, isso é errado. E se você tivesse lido, você teria descoberto. Eu tento falar sempre. Nem todo mundo recebe bem a mensagem de Deus. Por quê? Porque vai contra, muitas vezes, a toda uma tradição, a todo um costume. Só que, mesmo depois de tanto tempo de vida, será que você não deveria ter lido a Bíblia pelo menos uma vez? Será que você não deveria conhecer a palavra e não imaginar o que está na palavra? Porque a maior parte das coisas que nós acreditamos que vem de Deus é imaginação, nem na Bíblia está, nem parte da Bíblia faz. Então como que eu fico alerta e vigio? Lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores. Ontem a gente descobriu que o louvor é um sacrifício que Deus aceita. Ele gosta de lábios que cantam. E quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa fé, ela aumenta. E qual é a razão de eu fazer isso? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor. Então, se ele anda ao redor de todas as pessoas, ele só não entra nas pessoas que são do Senhor, porque as demais, ele entra. E o que eu sempre falo? Quem não segura na mão de Deus, está segurando na mão do diabo, porque não existe uma terceira via. Ou é um, ou é outro. Aquele caminho do meio é só o caminho que você acredita que o mal ele colocou dentro do teu coração, que você pode ser isentão, que você pode adorar qualquer maluquice que você quiser, que você pode buscar qualquer terreiro, qualquer coisa. Eu respeito você andar perdido em qualquer lugar, porque Deus nos dá esse direito. Mas a minha vida, ela foi transformada graças a Jesus Cristo. Eu já caminhei por todos esses lugares, assim como todas as pessoas que vivem na ignorância, que vivem justamente buscando aquilo que elas imaginam, mixando deuses e achando, olha, isso é o Deus que eu gosto. Aquele Deus visual que eu preciso ver, que eu preciso tomar. Não aquele Deus que eu posso sentir. Não aquele Deus que eu estou em paz, que eu não preciso sair, que eu não preciso fazer nada. Aquele Deus que me preenche, aquele Deus que remove
toda a dependência emocional, aquele Deus que explica a minha história e a razão de toda a tribulação. Mas quando Jesus chega, ele dá uma certeza, que tudo isso vai passar e tudo vai se tornar melhor que antes, porque nós vamos nos tornar novas criaturas. A gente continua lendo: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como que eu resisto do nosso inimigo? Como que eu venço essa batalha? Com fé, acreditando em Deus, clamando pelo Senhor. Eu não preciso ficar aqui orando. Quando a gente pede para que Deus ele tire dos nossos caminhos e dos nossos pensamentos o mal, nós já estamos atribuindo a Ele a capacidade e o único que pode fazer isso por nós. Então nós vamos resistir através da nossa fé. Olha como a palavra de Deus, ela é a única arma que a gente tem hoje. No mundo da informação ou da desinformação, onde nós vemos vídeos muitas vezes de pessoas que se dizem doutores, só que como nós não temos o conhecimento, nós não conseguimos nem criticar. Por que uma pessoa ela consegue mentir para você? Porque você não conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a gente vai lá em Lucas 21, versículo 34 e 36, a palavra do Senhor ela diz assim: e Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados ou preocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé, na presença do Filho do Homem, quando ele vier. Quem está conversando conosco? Quem está nos orientando? Jesus. Então essas são as palavras do nosso Senhor, as palavras do nosso Mestre. E o que ele está pedindo para a gente? A mesma coisa que Pedro pediu. Estejam alertas, fiquem alertas sempre. E o que ele está me alertando? Jesus, o que o Senhor quer, meu rei? O que o Senhor quer, meu mestre? Não deixem. Então ele está dando uma ordem. Não deixem. O que eu não devo deixar, Senhor? Que as festas ou as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados, tão preocupados. Ou o que Jesus está dizendo: não gastem tempo com essas coisas, para que aquele dia não pegue você de surpresa. Você imagina Jesus voltar e você está muito louco, em algum dado canto, dentro de todas as loucuras que você já viveu. Ou Jesus volte e você esteja em idolatria, fazendo as coisas que o Senhor abomina. O que você vai dizer para Ele? Ah, mas a festa, o problema não é o que a gente faz. O problema é a razão que a gente faz, a intenção. Sempre que eu vejo algo desse mundo como necessidade, eu preciso disso. Não, porque eu não sei viver sem isso. Isso é idolatria. Tô indo numa festa. Você tá indo por quê? Tá indo procurar o quê? Tá atrás do quê? Você acha que Deus, quando Ele escreveu a tua história, você vai encontrar o teu marido, a tua mulher, a diversão, a felicidade ou qualquer coisa na festa? Não vai. Você pode estar num supermercado, pode estar numa padaria, pode estar no trânsito, pode estar em qualquer lugar. Que o dia que você tiver que encontrar alguém, que seja alguém que o Senhor colocou na tua vida, uma pessoa convertida, uma pessoa que conheça a palavra de Deus, que vai vir na sua vida para somar e não para arrancar mais um pedaço de você, não para te impor ordens, não para simplesmente te calar,
para não aceitar quem você é, porque Deus te ama exatamente do jeito que você é, só que não em pecado, sendo feito à imagem e à semelhança dele. Não deixem que as festas ou as bebedeiras. Hoje eu acho tão... Se eu beber, tá? E eu não acho que seja errado você tomar, vou falar de novo, uma latinha de cerveja, ou um chopp, ou um vinho. Você tá ali comendo uma comida, degustando alguma coisa, isso não tem nada de errado. Nada. O problema tá na relação que nós temos com a bebida. Quando eu preciso beber para se sentir feliz, se eu não me sinto feliz, é sinal que Deus não está comigo. Porque quando Deus está comigo, eu não tenho essa necessidade. E hoje em dia, as pessoas elas perderam a noção. Eu vejo gente que fala assim, é só um fardinho, é só 5 latinhas, é 3 latinhas. Nossa, se eu tomar 3 latinhas de cerveja, eu saio dando pirueta por aí. E aí eu já perco o controle dos meus pensamentos, o controle da minha vida. E talvez você fale, mas 3 é muito pouco. Então, pouco para você que é acostumado a beber. Pouco para você que não está acostumado a vigiar. Então nós temos que observar o nosso comportamento e deixar ele dizer quem nós somos. Para ver se a gente está crendo da forma certa ou não, se a gente é um falso crente. E não tem problema. Quando a gente descobre que a forma que a gente faz está errada, nós temos a oportunidade de mudar. Isso é um presente de Deus. O duro é eu acreditar a vida inteira errado, a vida inteira tá servindo o mal e não ter uma oportunidade de sentir essa vida melhor, essa vida que me faz sentir tão bem. Ou os problemas dessa vida façam você ficar. Então olha assim, que nós temos 3 coisas que nós acabamos gastando tempo: festa, bebedeira e os problemas. E o que é o problema? O problema é o que a gente chama de tribulação, provação. Ei, tô passando na prova. Ei, glória. Entendeu? Não precisa ser assim a nossa vida. Não precisa ser desse jeito. Então eu me preparo antes, fazendo aquilo que Jesus ensina, para que eu não caia nas armadilhas do mal, para que eu não caia na depressão, para que eu não caia na tristeza, para que eu não caia na ilusão, para que eu não acredite nas coisas erradas. Porque se você tem se frustrado, é porque você tem acreditado nas coisas erradas. Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele promete tudo aquilo. Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. O Espírito Santo é a garantia que Ele nos deu. E nós recebemos essa garantia todas as vezes que nós oramos. E olha o que ele fala no final. Que aquele dia pegue vocês de surpresa. Nossa, dia e menos dia sempre tem uma desgraça acontecendo. Toda vez acontece alguma coisa. Ou tá doente, ou quebra alguma coisa, ou recebe um golpe, ou faz isso, ou estraga o carro, ou estraga alguma coisa dentro da casa, ou cai um copo da mão, ou quebra um prato, ou esquece alguma coisa, sempre, ou para a internet, ou não sei o que. Não que essas coisas elas não aconteçam, mas isso é tão frequente. E aí a pessoa ela fica naquele estado de ira, de ódio, de raiva, tá lá no trânsito, buzina, xinga e coisa, e fica falando, e aquilo, sabe? Aquilo exala tudo aquilo que não vem de Deus. Como se aquilo fosse uma armadilha. Ai, fizeram macumba pra mim. Nossa, amarração. Não, porque... Será que precisa fazer macumba pra você? Será que o mal já não tomou você inteira? Você acha que alguém precisaria fazer mais alguma coisa? Não precisa. É isso que às vezes quando a gente não tem noção de quem é, a gente prefere acreditar em loucura do que reconhecer que nós podemos ser melhores e que nós precisamos mudar. Sabe, começo de novo. Vamos mudar. Vamos ler a palavra de Deus, vamos aumentar a nossa fé. Quando ela aumenta, nós começamos a resistir ao mal. Sem ela não tem jeito. Portanto, fiquem vigiando e orem quando? Sempre. Ah, mas eu achei que era só para orar na igreja. Não, é só orar na igreja.
Aí o que eu vou ficar com o terço na mão, rodando para todo lado? Vou ficar Pai Nosso, Pai Eterno, Pai não sei da onde? Essa é a oração que agrada ao Senhor? Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que não. Porque Deus fala para vocês não fazerem orações repetitivas. Se vocês começarem lendo a Bíblia, logo no começo você já vai descobrir um monte de coisa que não pode que você faz. E aí você vai começar a conversar diferente com Deus. Porque antes você conversava da forma que as pessoas te ensinaram. Você repetia as palavras das pessoas, não as palavras de Deus. Mas hoje você conhece o Evangelho. Hoje a tua conversa com Deus é diferente. Diferente de uma criança que uma professora passa num quadro, isso é A, B, B, babá, 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 babá. Você consegue conversar, você consegue se expressar, você consegue entender, você consegue ajudar, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer. Jesus está deixando claro, as coisas elas vão acontecer. Quando eu tiver que voltar, vai acontecer guerra, vai acontecer destruição, o amor de muitos vai esfriar, vai vir as pragas, vai abrir o selo e vai virar aquela bagunça aqui. Só que quando eu voltar, pela vida que vocês viveram, pelo amor que vocês dedicaram, pela crença e pela fé de vocês, pelo conhecimento da palavra de Deus, por renunciar a tudo aquilo que é desse mundo, por viver diferente. Porque se o Evangelho que eu creio não me transforma, eu não estou crendo em nada, a não ser nas coisas que o mal. Se a gente quiser entender Deus e quiser entender o diabo, são duas flores. Uma é de plástico, a outra é a flor que nós conhecemos, que tem cheiro, que nasce pequena, que cresce. A outra vai estar eternamente do mesmo jeito. Uma vai passar por momentos que ela vai perder todas as pétalas, mas sempre ela torna a florescer. Sempre. Então nós vamos estar de pé, vigiando e orando, e ajudando que outras pessoas possam vigiar e orar e ter o conhecimento verdadeiro através da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar discernimento para entender essa palavra, que o Espírito Santo ele possa entrar na tua casa, entrar dentro da tua vida, entrar dentro do teu coração, e tudo aquilo que não vem de Deus saia da sua vida. Tudo aquilo que não é o Senhor saia dos teus pensamentos. E que nesse instante você crie um compromisso com Deus, de aumentar a sua fé através da palavra de Deus, e aceitando tudo aquilo que Deus diz e rejeitando tudo aquilo que os homens te ensinaram, que não vão a favor da palavra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.